O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta sexta-feira. O presidente eleito Collor de Mello dá a primeira entrevista para jornalistas brasileiros e estrangeiros. Um protesto contra a má conservação das estradas paralisa o trânsito na BR-20, que liga Brasília ao Nordeste. O governo anuncia que só vai garantir o abastecimento de álcool nos próximos 3 meses aos setores essenciais. A polícia de São Paulo mostra a casa onde o empresário Abílio Diniz ficou sequestrado. No Rio, a polícia prende Jaqueline, a ex-mulher do milionário Nogueira Diniz. Em Berlim, uma festa marca a reabertura da Porta de Brandemburgo, um símbolo da Alemanha Unida. A guerrilha leal ao general Noriega ataca um quartel americano no Panamá e o país vive o caos com saques e depredações. Na Romênia, o ditador Ceausescu é deposto e o povo festeja o fim do regime de linha dura. Foi libertada agora à noite no Rio Jaqueline Carr Diniz, ex-mulher do empresário Nogueira Diniz Filho, que foi assassinado na Barra da Tijuca. Ela foi presa por causa de um outro processo, o de envolvimento com um grupo de extermínio, segundo a polícia, liderado pelo ex-namorado Paulo Sérgio Fonseca. Jaqueline Carr Diniz foi presa no início da noite. Ela estava nervosa e chorando muito. Por quase 2 horas, ficou numa sala especial da Polinter, a divisão de capturas da Polícia Civil do Rio. Agora há pouco, um dos advogados dela, Wilson Mirza, levou a liminar que suspendeu a prisão preventiva. Não tem sentido decretar a prisão de uma pessoa a pretexto de evitar que ela fuja, quando no mesmo dia ela comparece à presença do juiz da causa, anuncia que vai recolher-se no recesso familiar com as filhas menores. Jaqueline deixou a delegacia ainda muito nervosa e não quis falar com a imprensa. O advogado de Jaqueline não quis dizer onde ela vai ficar agora. Ele garantiu apenas que a liminar dá a liberdade a Jaqueline até que seja julgado o recurso contra a prisão preventiva dela. O julgamento só deve acontecer em janeiro, depois que acabar o recesso judiciário no Rio. O exército controla a situação em quase toda a Romênia, mas as forças da polícia política do ex-ditador Nicolae Ceausescu resistem na capital. Ninguém sabe ao certo onde está o ditador deposto. A agência de notícias romena diz que ele está preso. A televisão estatal anuncia que Ceausescu saiu do país. É o fim do último regime de linha dura do bloco soviético. Uma ditadura de 24 anos caiu em apenas 5 dias. Domingo passado, a polícia e o exército atiraram contra uma multidão reunida na frente desta igreja para impedir a prisão do pastor Laszlo Tokes. 4.600 pessoas morreram e 50.000 foram feridas em Timisoara. A revolta se espalhou por 10 cidades até chegar à capital romena, Bucareste. Ontem, o ditador Nicolae Ceausescu fez o segundo discurso em menos de 24 horas. Quando ele atribuiu os protestos a estrangeiros, a multidão vaiou. A TV romena cortou a transmissão. Soldados e policiais atacaram os manifestantes que pediam liberdade e o fim da ditadura. Foi o estopim da revolta popular. A multidão invadiu a televisão estatal e decretou o fim do regime comunista. Hoje, o ditador fugiu quando o povo invadiu o palácio do governo. A festa tomou conta das ruas de Bucareste. O exército aderiu à revolta e prometeu não atirar mais no povo. O ex-ministro do Exterior, Cornélio Manesco, anunciou a formação de um governo de salvação nacional. Mas a polícia política contra-atacou, temendo a reação popular contra os crimes do regime deposto. No início da noite, a polícia política abriu fogo contra o palácio do governo. Há centenas de mortos em Bucareste. As forças leais a Ceausescu que cercavam o palácio se renderam, mas ainda há resistência em Bucareste. O novo governo de salvação nacional da Romênia já anunciou eleições livres, o fim da censura, liberdade para todos os presos políticos, o direito de viajar ao exterior, uma nova Constituição, o fim da polícia política e o fim do racionamento de energia e dos combustíveis, além do julgamento dos dirigentes comunistas do antigo regime. O novo primeiro vice-presidente do Panamá escapa de um atentado cometido pelas forças leais ao general Noriega.
Ricardo Arias Caldeirão saía da Assembleia Nacional Panamenha quando o carro dele foi atingido por uma rajada de metralhadora. 2 seguranças do vice-presidente saíram feridos. No terceiro dia da invasão norte-americana, as forças dos Estados Unidos ainda não conseguiram prender o general Noriega. A situação no Panamá é caótica. Hoje, grupos que apoiam Noriega atacaram o quartel-general do Comando Sul das Forças Armadas norte-americanas. O presidente do novo governo, apoiado pelos Estados Unidos, Guilherme Endara, foi eleito em maio numa votação anulada por Noriega. Como ele tomou posse agora, depois da invasão, não tem o apoio da polícia nem das Forças Armadas panamenhas. Os Estados Unidos dizem que precisam de 5 a 10 dias para dominar o Panamá, mas não sabem quem vai mandar no país quando terminar a invasão. Os corpos dos 21 soldados norte-americanos mortos até agora estão chegando aos Estados Unidos, aumentando os protestos contra a invasão. As forças que apoiam o general Noriega pretendem usar táticas de guerrilha para combater os norte-americanos sem dar trégua. A crise no abastecimento do álcool. E em várias capitais, manifestações lembram o primeiro aniversário da morte de Chico Mendes. Você vai ver logo depois dos comerciais. Só os serviços essenciais vão ter álcool garantido pelo governo nos meses de entre-safra, de janeiro a abril. Nos postos, o fornecimento vai ter problemas. E o governo estuda a diminuição da diferença de preços entre o álcool e a gasolina. Joelmir Betting. Colocar o álcool no mesmo preço da gasolina não é racionar o álcool. É acabar com o carro a álcool e, por tabela, com o pró-álcool. Quem decide o futuro do álcool não é o governo interventor, é o próprio consumidor. E o consumidor está perplexo. Ele se sente, com razão, vítima de um conto do vigário. Entrou no carro a álcool porque acreditou em 3 garantias que lhe foram oferecidas pelo governo. A primeira, abastecimento pleno do combustível alternativo. A segunda, paridade de preço em favor do álcool que tem menor desempenho energético no motor. E a terceira, qualidade do motor a álcool desenvolvido no Brasil. Das 3 garantias, só vai lhe sobrar a última. Acabou a credibilidade do mercado no abastecimento do álcool e também na vantagem dos preços relativos do combustível. É uma traição de Papai Noel. Agora, a sorte do pró-álcool, patrimônio de 15 bilhões de dólares, está nas mãos do próximo governo, porque o álcool subiu a cabeça do governo atual. E ainda faltam 83 dias para a troca de governo. Na primeira entrevista coletiva, o presidente eleito Fernando Collor de Mello reafirmou hoje vários pontos de campanha. Um deles foi sobre salário mínimo. Vamos triplicar o valor real do salário mínimo no período de 5 anos. Em várias cidades do país, houve homenagens hoje ao ecologista e líder sindical Chico Mendes. Ele foi assassinado há exatamente 1 ano na cidade de Chapuri, no Acre. No Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi inaugurada uma estátua do sindicalista. Em Belo Horizonte, o aniversário da morte de Chico Mendes foi marcado por uma cerimônia simples, a plantação de uma seringueira no Parque Municipal. No pé da árvore foi colocada uma placa comemorativa. Reunidos num ato litúrgico no Paço Imperial no Rio, representantes de vários movimentos em defesa da Amazônia e ligados à causa de Chico Mendes pediram a criação de reservas extrativistas na floresta. E na capital federal, a Universidade de Brasília lançou a pedra fundamental do Memorial Chico Mendes no próprio campus da universidade. O ecologista Chico Mendes disse uma vez: "Eu quero viver." Ele sabia que estava se arriscando ao combater aqueles que destroem a natureza. Chico Mendes foi morto nesta casa simples, na pequena cidade de Chapuri. Aqui ele começou a luta pela ecologia. Se tornou conhecido e andava nas ruas conquistando amigos com apertos de mão. Mas ganhou também inimigos e não podia sair sem a proteção da polícia. O trabalho de Chico Mendes para proteger o meio ambiente e salvar a Amazônia já tinha, então, um respeito internacional. Essas imagens foram feitas pela TV americana. A vida do ecologista corria perigo e ele sabia disso. Pela 6ª vez eu já escapei de ataques do inimigo. Mas eu tenho um compromisso moral comigo de que essa luta não posso largar. Chico Mendes não abandonou a luta.
quando foi morto, ganhou manchetes e homenagens no mundo inteiro, como este ato ecumênico no Congresso dos Estados Unidos, em Washington. Chico Mendes deixou uma mensagem de resistência pacífica em favor da ecologia e em respeito à vida. O movimento das compras de Natal em todo o país. E em São Paulo, a caça aos anjinhos. Veja depois dos comerciais. Foi de 6% e em São Paulo de 7%. O interesse por ações de empresas exportadoras é cada vez maior. Lilian Vitfib. Sempre que a inflação sobe muito, como subiu este mês de 41% para 55%, os investidores mais experientes mostram um interesse maior pelos chamados ativos reais. As ações são um exemplo de ativo real. São um pedaço de uma empresa, um investimento concreto que não significa moeda. E a alta das bolsas nos últimos 15 dias mostra bem isso. Elas subiram cerca de 70% só em 2 semanas. 2 semanas em que o dólar subiu 33%, menos da metade, portanto, e em que o BTN fiscal subiu 24,5%. No mercado financeiro, o pessoal especializado em bolsa de valores afirma que a procura é maior no setor exportador. As ações de empresas exportadoras ou de empresas do setor têxtil e de alimentação vêm sendo muito disputadas. O motivo são empresas que não teriam problemas na hora da recessão do mercado interno. Aquelas que não vivem só da exportação poderiam passar a exportar mais. E a taxa do overnight foi hoje a 84,6%. Isso projeta um rendimento líquido de mais de 60% agora em dezembro. Há exatamente um mês, a taxa do overnight já estava alta, ela era de 59%. E saltou em um mês de 59% para quase 85%. Há 2 dias do Natal aumentou o movimento no comércio. Só num shopping do Rio, 100 mil pessoas circularam hoje pelas lojas. E o consumidor foi às compras como quem vai à guerra. Natal, o consumidor precisa se armar com uma máquina de calcular, um talão de cheques com fundos no banco e um par de sapatos bem confortáveis. Nas vitrines, cada mercadoria tem pelo menos 2 preços. À vista, sai sempre mais barato. O que as lojas estão chamando de preço real é o valor quando o pagamento é feito com cartão de crédito. A diferença entre os 2 preços pode chegar a 100%. A boneca que eu quero custa 190 à vista, né? E no cartão é 380. As melhores ofertas duram pouco. Estes carrinhos de feira a 20 cruzados novos provocaram um avanço de consumidores e em minutos sumiram da cesta. Mas é preciso estar atento para não se deixar levar por falsas ofertas. Esse brinquedo era a promoção do dia nesta loja, custando só 419 cruzados novos. Quem entrou nessa, perdeu dinheiro. No mesmo shopping center, numa outra loja de brinquedos, a 100 metros da primeira, nós encontramos o mesmo brinquedo em promoção. Aqui, ele está custando 249 cruzados novos. Ou seja, é 170 cruzados novos mais barato. Dentro do próprio shopping, uma diferença de 400%, 300%. Já comprou alguma coisa mais cara e depois viu mais barato? Também. E qual foi a sensação? Terrível. Terrível. Em São Paulo, uma exposição reúne pequenas esculturas de um artista com 22 anos de carreira. É a 30ª mostra individual de Maurício Vilaça. Ele desta vez montou uma série de brinquedos para encher a casa do Papai Noel. Um aviãozinho que se movimenta cheio de equilibristas em cima. 2 sanduíches que vivem se trombando. Pode parecer uma loja de brinquedos eletrônicos para o Natal. Mas olhando com atenção, a gente percebe em cada peça que a fantasia e a diversão vêm acompanhadas por uma grande dose de realidade. Maurício Vilaça mistura cores e formas, plástico, bronze e mármore e faz essas colagens tridimensionais. O elemento humano está em todas as peças dessa exposição, representado por esses pequeninos homens de vinil. Eles estão por todos os lados, na melancia, fazendo parte de um baralho e até nos ponteiros do relógio. São esses homenzinhos, o elo de ligação entre o real e o imaginário. Há 22 anos, Maurício trabalha com o grafite. E é essa associação anárquica que surge nas paredes da cidade depois da intervenção de vários artistas que rege toda a obra dele. Maurício se define nesta época do ano como um Papai Noel pós-moderno. Não estou de barba branca ainda, mas de repente eu acho que o povo brasileiro está precisando de um Papai Noel que traga um pouco de sonho. Para terminar, tá aí. Uma árvore de Natal sonora pós-moderna, onde a tradição também tem espaço.
Para muita gente, o Natal é mais que uma festa. É também uma boa oportunidade para ganhar dinheiro. Em Curitiba, várias microempresas se dedicam à fabricação de enfeites de Natal. Ana estudou comunicação visual. Elaine é formada em biologia. O Natal para elas começou há 6 meses, quando tiveram a ideia de ganhar dinheiro produzindo arranjos com flores secas e sementes de árvores como cedro e eucalipto. O negócio deu certo. Elas tiveram que trabalhar bem mais do que haviam planejado. Trabalhando uma média de 8 horas por dia, Ana e Elaine produziram cerca de 1.200 arranjos e já decidiram. No ano que vem, o negócio continua. Dá para encarar isso como profissão? Eu acho que sim. Só que é bastante trabalho, né? E perseverança, eu acho que dá, sim. Há 3 anos, o Sr. Fischer, um motorista aposentado, descobriu que produzir árvores de Natal de madeira era um grande negócio. Hoje, ele e a mulher dele dedicam-se exclusivamente a esse trabalho. O Sr. Fischer conta que começou montando enfeites para a família e amigos. A produção atual passa de 1.000 peças por ano. Tudo é feito pelo casal Fischer, que encara esse trabalho como uma forma de lazer. Além disso, a microempresa está garantindo aos dois uma aposentadoria mais feliz e tranquila. Não é bastante, mas dá para... A aposentadoria está pouco, né? Então... Dá para garantir? Dá para garantir. Quando o ano vai terminando, não adianta muito ficar esperando por novidades, não. Nos enfeites de Natal e nos cartões de boas festas, o que manda é a tradição. Mas, às vezes, alguém consegue criar alguma coisa diferente. Maurício Kobrusli. Nessa época do Natal, você já sabe que vai encontrar nas lojas, nos shoppings, essa decoração característica. A árvore de Natal, com as suas bolas, tudo rodando mais ou menos num tema que a gente já viu. Uma árvore grandona, com as bolas, com as luzinhas, com o Papai Noel. Mas raramente a gente encontra um pouco do que está na rua, como a violência e também uma dosezinha de irreverência e bom humor. Mas em São Paulo existe agora um espetáculo que pode ser visto também como uma mensagem de Natal um pouco mais realista. Olha só, lindos anjinhos que esvoaçam ao som da doce melodia de Vivaldi. Até que, de repente... O que é isso? Um Natal no Panamá? Nas Filipinas? Um Natal no Líbano? Pronto, menos um. Estes anjinhos fazem parte de um espetáculo chamado Crack, realizado pelo grupo A Cidade Muda. É um espetáculo de animação de objetos e confirma que o céu, hoje em dia, já não é um lugar seguro nem mesmo para os anjinhos. Inclusive porque sempre aparece um colecionador. Ou então, quem diria, um pescador. E os anjinhos também viram espécie ameaçada de extinção. Anjo também cai em tentação. E a violência, que peninha, não para nem na noite de Natal. E não respeita nem mesmo anjinho louro. O Jornal da Globo fica por aqui. Uma boa noite para vocês. Tenha uma boa noite. ZYB 511, Rede Globo Rio. Amanhã, 1 da tarde. Jornal Hoje.